Pode Assistir Podcast. Fala pessoal, eu sou o Eric Paulucci. A HBO mandou um Dracarys em quem duvidava que A Casa do Dragão seria um hype. O prequel de Game of Thrones já é um sucesso absoluto de audiência, muito elogiado também por todo mundo, crítica, fãs, até mesmo quem tava com dúvidas porque não curtiu, né, o final de Game of Thrones, já se rendeu à Casa do Dragão. Mas para também não ficar me alongando muito nessa introdução, deixa eu contar quem tá aqui com a gente hoje. Fábio Gomes de volta do Entre Migas. Bem-vindo, Fábio, novamente. Como vai, Eric? Obrigado por me receber de novo, né, para falar dessa série que acho que, como você levantou muito bem a bola, né, acho que o final de Game of Thrones foi tão amargo que deixou todo mundo com dúvidas e receios, né, se ia funcionar ou não, e ela vem como um bom dragão, né, queimando a língua de todo mundo. Exatamente, ótima. Gostei do punchline. E sabe o que eu acho engraçado? A gente precisou de um episódio para afastar qualquer dúvida que as pessoas tinham sobre essa série, né? Sim. E até meio que pra, assim, de certa forma, acho que dá pra gente falar que esse prequel também serve pra dar uma consertada no final de Game of Thrones, né? Exato, né? Eu acho que a HBO, né, desde que acabou Game of Thrones, ela entrou numa grande dificuldade, né? Que era, tipo, o que vai substituir o Game of Thrones, né? Ela tentou fazer o Westworld pegar, tentou fazer algumas outras séries funcionarem, e ela não conseguiu encontrar nada que fosse à altura. Então, quando houve a oportunidade de fazer esse derivado, falou, bom, vamos substituir Game of Thrones com mais Game of Thrones. E, obviamente, né, como a gente falou agora na abertura, muita gente ficou receosa porque o final foi desastroso, a palavra, acho que a única palavra que pode ser dita é essa. Foi apressado, foi estranho, não foi nada que ninguém, sabe, tipo... Foi horrível, foi errado. Aquilo ali é um negócio que parece que é errado, sabe? Tipo, dá vontade de você olhar e falar, gente, vamos fingir que foi um sonho, vamos refazer esse final aí. E aí eles vieram agora com Casa do Dragão, que é uma... que acho que pega o que tem de melhor no Game of Thrones, que é a intriga de famílias, e agora com muito mais dragões, né? Então, eu acho que ela vem funcionando muito bem, ela trouxe de volta toda essa questão das pessoas se reunirem no domingo para assistirem a série e tal. Tem seus problemas, a gente vai falar aqui, acho que também sobre eles também, mas eu acho que no geral ela é um grande acerto e um grande respiro para quem é fã da franquia, né? Que pôde ter de novo uma saga tão bem trabalhada, ver o passado. Como você tá indo muito para trás, você não tem a obrigação de ter uma história muito, né, certinha, ou trazer, tipo, tá aparecendo algum personagem que já apareceu em Game of Thrones, então quer dizer que não sei o quê. Então você tem um pouco mais de liberdade, então acho que funciona muito bem. Se você tá meio desnorteado aí, não sabe, né, em que momento a Casa do Dragão se passa, ela acontece 200 anos antes do Game of Thrones, dos acontecimentos de Game of Thrones. E a gente tem no começo ali o Viserys Targaryen, que é o atual rei. Ele já é rei, né, por conta de uma treta ali na família, que era para ser a princesa Rhaenys, que também tá muito presente ali na série. Era ela que deveria ser a pessoa a assumir o trono, ele acaba assumindo, e ele não tem, no primeiro casamento, nenhum filho, nenhum primogênito homem, então ele decide nomear a Rhaenyra, que é a filha dele, a filha mais velha dele, como sucessora do Trono de Ferro. A treta toda acontece porque acontece que depois ele casa com a Alicent Hightower, e ele tem mais 3 filhos com ela, entre eles o Aegon, que é o primogênito. E aí tem essa treta toda entre a galera da Rhaenyra, que teoricamente ali tem a sucessão do trono garantida, e a galera do Aegon, né, que é o filho da Alicent, né, que tem a Alicent ali como a principal articuladora. Assim, é um livro, né? Foi um livro escrito pelo George R. R. Martin mesmo, esse prequel e tal, e essa guerra civil ela é sempre muito citada, né, no Game of Thrones em si, né? Porque ela foi, assim, bem custosa para Westeros, né? E aí eu queria ver, Fábio, se você é Team Alicent ou se você é Team Rhaenyra nessa treta toda aí. Cara, eu achei bem interessante como eles construíram as duas personagens ao longo desses 10 episódios, porque, pra bem ou pra mal, você entende o que a Alicent
quer, né, e o que ela está fazendo. Tipo assim, ela é uma personagem que é muito problemática e tem suas várias questões, mas a série faz muita questão de mostrar por que ela tá tomando cada decisão que ela tomou. Olha, ela começou a conspirar contra a Rhaenyra no momento em que ela percebeu que a Rhaenyra mentiu sobre um negócio de ela ter transado com alguém ou não, e aí isso fez com que o pai dela fosse afastado da corte. Então, aí você entende por que ela ficou contra ela. Por que ela tá tentando proteger tantos filhos? Que o pai dela vira pra ela e fala, ó, se ela sumir, quem vai pagar são seus filhos vão morrer. Tá ligado? Então, tipo, a cada decisão que ela toma, mesmo a decisão final dela falar, não, é pra coroar meu filho mesmo, o rei, no seu último segundo lá, não foi ela que inventou da cabeça dela. O rei falou pra ela no seu último segundo lá da alucinação, ficou 20 anos falando que era a filha dele e foi lá e fez. Então, eu acho que ela é uma antagonista da Rhaenyra, né, nessa série, mas tudo que ela tá fazendo é muito bem construído para você entender por que ela está fazendo. Né? Então, eu acho que isso é um mérito do roteiro, que tem alguns outros problemas, mas eu gosto muito da personagem, como ela é construída, para você entender por que ela não é mal de graça, sabe? Ela não é ruim de graça. Ela tem um motivo dela tá fazendo o que ela tá fazendo. E a Rhaenyra, ela é uma pessoa que foi colocada nessa posição sem muita, sabe, ela não sabia exatamente o que ela queria naquela juventude dela. Depois que ela assumiu esse papel e abraçou a ideia de ser uma sucessora, ela tentou fazer as coisas da melhor maneira possível, né, dentro das condições que ela estava. E agora, tipo, a treta das duas foi um negócio que ditou, né, pra onde ia cada personagem dessa temporada. Eu acho mais interessante a Rhaenyra, porque eu vou ficar no time dela, por enquanto, porque eu quero ficar no time de quem tá tentando crescer no poder ali, sabe? Porque a Alicent, ela foi um negócio tipo, eu vou tomar o poder pra mim, conspirações por detrás, etc. E a Rhaenyra, como ela foi mais... Olha, quando precisou de mim, eu peguei meu dragão, fui lá discutir com meu tio, né? Peguei o ovo de volta que era do meu irmão, e vai mais pro pau, eu acho ela mais interessante. Resolve as paradas, né? Não deixa resolve as paradas ela mesma. Ela vai lá e faz. A Alicent, ela é mais por trás, assim. Ela vai meio que construir de outro jeito. E além de tudo, a Alicent tem um problema grave do lado dela, que é aquele maldito do pai dela, o Otto Hightower, que talvez seja o personagem mais detestável dessa primeira temporada, né? É engraçado porque, tipo, eu achei legal que eles fizeram que a Alicent, ela vai trabalhando pelas sombras, e quem trabalha pelas sombras dela é o Otto, né? Então, tipo, ela vai... Tudo que ela faz é meio que por trás pra tentar botar os filhos dela no poder, proteger os filhos dela e tal. E o Otto é o cara que ele planejou tudo isso, né? Ele planejou colocar a filha dele para falar com o rei no momento de mais vulnerabilidade do rei, para eles ficarem juntos e ele eventualmente conseguir ter um filho, né? Se desse tudo certo, como deu, ela ter um filho homem para ele poder assumir o trono, né? E ser um Hightower, né? Então, no trono de ferro. Então, esse personagem é o personagem que é o grande manipulador de tudo, né? Tanto que você vê que a Alicent, no episódio 9, ela tem toda uma questão de... tô assumindo que todo mundo que tá ouvindo aqui já assistiu, então tô falando dos spoilers do episódio 9. Não, manda ver, é isso aí. Então eu só vou falar spoiler, só pra, tipo assim, se você estiver ouvindo e não tiver visto o episódio 9 ainda, você ficar tranquilo. Dá um pulinho aí na timeline. Dá uma puladinha nessa parte. Mas no episódio 9 mesmo... Né, eles têm uma divergência porque a Alicent ela não quer matar a filha do rei, né, que é a Rhaenyra. Ela fala, mano, não, eu posso ter entrado nessa situação com vários problemas, mas na hora que precisa, assim, ela fala, não, eu quero fazer pelo certo pelo rei. Eu acho que era isso, não era isso que ele queria. Eu quero, sabe, tentar fazer um negócio, pensar por mim aqui nesse rolê. E o Otto não, o Otto é 100%, se ficar na minha frente é pra cortar a cabeça mesmo, é sem ideia, pode matar, não quero nem saber, se ficar viva vai ser um problema, então é isso aí, é sem ideia. Então eu acho que ele é o personagem mais complicado dessa temporada. Como um bom idoso conservador, né? Um bom idoso conservador, exatamente. Então ele não quer saber de nada, ele só vai pra cima,
Ele acho que é o grande canalha dessa primeira temporada, né? Ele se desenha como um grande vilão. E o segundo filho dela, né, o Aemond, eu acho que pro futuro também tem um futuro canalha bem interessante. E eu acho que ele tem aquela vibe que é tipo assim, ele é um desgraçado, mas ele tem o seu carisma de desgraçado, entendeu? É aquele cara que a gente, tipo, a gente não chega a odiar com todas as forças, mas é aquele cara que você fala assim, é um cagalhão mesmo, hein? Mas esse é cagalhão. Sim, o Rising Fans, né, que é o ator que faz o Otto Hightower, ele é um cara... Ele é um ator inglês. Se você cresceu nos anos 90, você deve ter visto ele num lugar chamado Notting Hill. Ele é o amigo, né, do Grant. Ele fez Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, ele é o Lagarto. Uhum. Então ele é um cara que ele sabe, se portar ali como esse cara das sombras. Eu gosto muito da atuação dele porque são coisas muito sutis. Ele trabalha muito com olhar, com O irmão mais velho do entonação. Little Nick também. O irmão mais velho do Little Nick também. Exatamente. Mas ele é um cara que ele trabalha muito com voz, olhar e olhar, sabe? Uhum. Tipo, então você consegue perceber que ele tá querendo algo a mais, que ele tá se preocupando com outras questões, né? Que não são de interesse do rei, são de interesse dele, com um olhar, com uma postura, do jeito que ele fala. Ele é um ator muito habilidoso, é um papel extremamente complexo para um ator menos capacitado. É muito fácil de você se perder nesse papel, porque ele é um papel Total. que tudo que ele fala tem um subtexto. Ele tá falando A, mas ele tá planejando B e ele tá querendo dizer C. Então é um negócio foda. Então eu gosto muito da atuação dele. Ele é um papel muito fácil de você se perder e acho que ele consegue achar o tom perfeito pra ele. Opinião que ninguém pediu. Antes da gente continuar o papo, deixa eu lembrar vocês de seguir o Pode Assistir lá no Instagram, no @pod.assistir. Você também encontra agora o nosso conteúdo no YouTube. Se de repente você já está assistindo a gente pelo YouTube, não se esquece de se inscrever, deixar um like. Se você ainda não segue, vai lá conhecer o nosso canal no YouTube também. Nas plataformas de podcast, estamos em todas. No Spotify especificamente, eu sempre deixo uma perguntinha, um quiz, alguma coisa para interagir com vocês. E também agora tem a possibilidade de você avaliar o nosso trabalho em até 5 estrelas, então deixa lá o que você está achando dos últimos episódios e tal. Em todas essas você pode colocar lá nos comentários sugestões, que filme, que série que você gostaria que a gente fizesse um episódio aí nas próximas semanas. Eu sempre dou uma olhada quando vocês comentam e a gente já fez alguns episódios que foram sugestões de pessoas que estão acompanhando o trampo do Pode Assistir. Você também pode me seguir nas redes sociais no Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com 2 S e I no final, em praticamente todas elas. Fábio, faça o seu jabá agora. Claro, onde aqui ó, pode me seguir também em todas as redes sociais, é tudo número 1 Fábio Gomes, é um Fábio Gomes no Twitter, no Instagram, no Be Real, em todas as redes sociais e também no Entre Migas, né, no youtube.com/entremigas, onde eu falo sobre cultura pop junto com Patrícia Gomes, Aline Diniz, Natália Bride e Júlia Delbel. Ótimas lives aí de She-Hulk, pra quem não assistiu ainda, vale a pena voltar lá pra ver. E o Fábio ultimamente tem bombado aí no TikTok, aí, até com vídeos, aí tendo vídeos compartilhados por políticos famosos e tudo mais, né? Sim, eu fiquei feliz, tem acontecido bastante coisa legal. Fazendo a nossa parte, né, um pouquinho de humor, um pouquinho de zoeira, um pouquinho de ajuda da democracia e por aí vai. Justíssimo, justíssimo. Pô, você estava falando do Rise Ifans, né? E acho que atuação com certeza não é um problema nessa série, né? Impressionante, cara, o nível de atuação aqui. E aí eu queria até fazer um parágrafo especial para falar do Paddy Considine, que faz o Viserys. E aí a gente tem aquela cena tão emblemática e tão foda ali dele, né? Já completamente podre, já lá, mais pra lá do que pra cá, né? O Viserys tudo sem olho já e tal. E aí a gente tem aquela cena dele se rastejando ali na sala do Trono de Ferro pra subir. Aí a coroa cai, o irmão, o Daemon vai, recoroa ele e tal. Cara, que cena, eu vi, acho que o PH Santos tweetou durante o episódio, ele escreveu assim, pô, entreguem um M pra Paddy Considine agora, só por essa cena, porque realmente não dá nem pra falar o contrário, né? Cara, não dá. Essa, que nem você falou, é uma série que a atuação tá num nível altíssimo, né? E esse momento é tipo assim,
é aquele momento que você olha e grita M, sabe? Você fala, não, M, vai ganhar o M, porque, tipo, ao longo da série você vê a decadência desse rei, né? Então você começa com um rei saudável, inteirão, assumindo o trono, tal, tô aqui. E episódio por episódio, né? Como os episódios têm saltos temporais muito grandes, de todos você é o que mais sente, né? Claro, tem alguns atores e atrizes que mudam, né? Pra ficarem com atores mais velhos, mas no caso dele, ele faz, né, do começo ao fim, e é ele sempre decaindo episódio por episódio, e você vai vendo, tipo, além do trabalho de maquiagem ser incrível, né, na série, né, o trabalho de maquiagem tá realmente especial, de fazer ele ficando cada vez mais careca, o cabelo cada vez mais ralinho, né, depois, eventualmente, no episódio 9, antes da morte dele, ele perde um olho e tal. Então, você vai vendo ele caindo, né, abaixando, e a atuação dele, pra você ver, tipo, a voz dele ficando mais fraca, a postura dele, a verdade, a dificuldade que ele sente de só estar sentado num jantar, porque ele falou, meu, a última coisa que eu queria era um jantar em família, né, então vamos jantar todo mundo junto, pelo amor de Deus, aqui, todo mundo só aqui, eu só queria sentar com vocês, e aí ele senta lá com a galera, e aí você vê que, tipo, ele tá fazendo um esforço, assim, hercúleo pra conseguir estar ali só de estar ali, né, então ele vê o pessoal fazendo brindes e tal, ele tá todo, não sei se dá, mas tô aqui, então acho que todo esse episódio, especialmente, deve ser o episódio que é o clipe do M, né, aquele clipe que vai passar, tipo, indicados, aí vai aparecer ele subindo, assim, mas eu acho que essa é uma série que vai ter muitas indicações na questão de atuação, série dramática, com certeza, né, ano que vem vai ser um M bem animado, estamos com bastante coisa, bastante série, né, que já tá surgindo como favorita, mas, né, Casa do Dragão vai estar lá em cima com várias indicações, com certeza. Sem dúvida. E, aliás, você estava falando aí do jantar em família, eu queria saber em que momento, nesses 200 anos de Westeros, o incesto virou um tabu, né? Porque, cara, aqui em A Casa do Dragão, assim, chega, às vezes fica até um pouco constrangedor, assim, você assistindo, né? Aqueles casamentos arranjados, é o irmão com a irmã, é o tio com a sobrinha, é o primo com não sei quem, aí sobrinho, avô, não sei o que. Teve até um meme muito bom, não sei se você viu, que era tipo assim, era o Viserys, o Daemon e a Rhaenyra, aí tipo era assim, nesta foto tem um avô, um tio, um não sei o que, tipo, várias nomenclaturas assim, familiares. Muito bom. Mas é muito doido, né, porque aí depois a gente tem lá no Game of Thrones, lá desde a primeira temporada, né, tem toda a emblemática, né, o emblemático relacionamento entre o Jaime e a Cersei, né, mas aqui nesse momento da história ali de Westeros, tá tranquilo, né? Nesse momento, exato, nesse momento ali é tipo assim, mano, ó, quem quiser aqui, o meu filho com a sua filha, essa é minha irmã, não tem problema nenhum, pelo amor de Deus. Aqui, faz com você não sei quem, olha só, casei com você, seus filhos vão se casar agora também, já era, tá pago. Tipo, a Rhaenyra, ela casa com o tio e ela promete os filhos dela pros filhos dele. Então é tipo, vambora, sabe? Então é um negócio que é uma doideira inacreditável. Não tem problema, os caras não tem problema nenhum com isso, eles só vão embora e, enfim, aí chega um momento que você só vai e fala, bom, beleza, já entendi que aqui isso aí não vai ser um tabu, não vai ser um problema dentro da série, então vamos só tentar entender pra onde isso vai chegar. Total. E outra coisa legal que eu acho que a gente poderia falar, eu não sei, eu acho que assim, né, você falou que tem algumas críticas à série e eu vou trazer esse ponto, porque pra mim é uma das coisas que eu não curti muito. Esses saltos temporais me incomodaram um pouco. Eu sei que eles são necessários, a história precisa correr, aliás, eu acho que isso é até um ponto bom, assim, de A Casa do Dragão, a história corre rápido, né, as coisas acontecem na série. Mas os saltos temporais me incomodaram um pouco por dois motivos, assim. Primeiro porque eu acho que eles foram um pouco abruptos, assim, sabe? Do nada, estamos, sei lá, 20 anos pra frente, assim, do nada. E tudo bem, assim, acontece em várias obras e tal. Agora,
o passar do tempo é muito diferente pra um personagem e pro outro, né? Porque tudo bem que o Viserys tá doente e tal, e teve os atores que trocaram de personagem, né? De atores que interpretam personagens, né? Rhaenyra, Alicent e tal. Agora, por exemplo, é muito bizarro. O Sir Criston, ele é um cara que ele simplesmente não envelhece, Não né? envelhece, Ele é a mesma pessoa. Os caras, nem pra deixar uma barbinha, né? Pô, aplica uma barba no cara, pelo menos. Exato. A mudança dele é que ele cortou o cabelo. Tipo, foi essa mudança que eles decidiram fazer pra ele pro futuro, né, quando passa o tempo. Porque nessa passagem mudou, né, atores e atrizes mudaram, e nesse tempo todo, né, tipo, tem criança, aí depois vê o pessoal mais velho e tal, não sei o quê, e ele fica com a mesma cara, não tem uma barbinha branca, não tem... Tá, isso é complicado. E também é um negócio que eu também fiquei um pouco incomodado, que você fica tipo, putz, parece que falta história pra contar, né? Tem muita coisa pra contar, mas o que mais me incomoda é que quando tem as mortes, e as mortes de Game of Thrones sempre foram um negócio muito impactante, né? Você pega, tipo, quando morria um personagem, você sentia, porque você tinha se apegado ao personagem, você tinha se apegado ao ator, você tinha se apegado a um monte de questões que você olhava e falava, não, putz, que droga que ele morreu. Eu não acredito que fizeram isso comigo e ele não vai voltar e acabou esse personagem. E agora, né, tipo, como tem muita mudança de ator o tempo todo, você não se apega. Então, quando a esposa, por exemplo, do Daemon morreu, ela falou, não, vou lá, vou ser queimada pelo dragão e é isso. Você não sente a dor porque você acabou de conhecer a atriz, faz, sei lá, um episódio, você não tinha visto muita coisa dela, e aí pronto, acabou ali a história dela, já foi. Então, todas as mortes que aconteceram até agora, ainda não teve nenhuma que eu olhasse e ficasse, né, até o episódio 9, tô falando, não teve nenhuma morte que me impactasse pra caramba, sabe? Tipo, eu acho que muito dessas coisas se perderam justamente porque você muda de ator, você tem a passagem de tempo, então, mesmo quando o segundo filho dela, eu esqueci o nome dele agora, o Aemon. Quando o Aemon perde o olho, né, no momento em que o Aemon perde o olho, você também não fica tipo, putz, coitado, o que aconteceu com ele e tal, porque, enfim, você acabou de conhecer aquela criança, ou você não dá tempo de você sentir tanta raiva dela também, sabe, pra falar, tipo, bem feito porque ele perdeu o olho. Então, acho que são algumas questões de, tipo, essas passagens de tempo, acho que o grande problema, né, entre várias aspas dela, é justamente o fato de que você não consegue se apegar tanto aos atores e personagens como você se apegava em Game of Thrones, que acontecia com qualquer coisa, eram tantos personagens, mas você se apegava tanto a eles, que acontecia qualquer coisa, você ficava, não é possível, ai meu Deus, mataram e tal, e aí agora, eu acho que toda essa força que tinha perdeu um pouco. E até, Fábio, até a gente tava zoando aqui, né, antes da gravação, falou, pô, eu vou abrir uma colinha de elenco aqui, porque, cara, é muito nome parecido e tal. Isso joga contra também, né, porque você pega, por exemplo, assim, a gente citou o Aemond aí, né, só pra falar um que a gente citou aqui, né, sei lá, cara, já teve 3 atores mirins que interpretaram ele, entendeu? Até o cara crachá complica nessas horas, sabe? Você não consegue associar, você fala assim, é o filho tal, filho 2 da Alicent, é o filho 1 da Rhaenyra, porque... de certa forma, esse núcleo, especialmente esse núcleo, né, das crianças e tal, pô, tem um salto lá de um episódio para outro, eu acho que é do 5 pro 6 ou do 6 pro 7, que, tipo, as crianças são criancinhas e depois elas viram adolescentes. E as mães continuam iguais. E aí você fica naquela... Peraí, o que aconteceu aqui, cara? Que estão dando muita cremogema pra essa galera aí, velho. Porque esses caras estão crescendo rápido demais. Eu não tô conseguindo acompanhar. Mas eu acho que esse é um ponto. Agora, tem uma coisa desse salto temporal que eu acho que pra mim foi legal, que eu gostei muito da evolução de alguns personagens, assim. Por exemplo, o Daemon é um personagem, pra mim, é bem emblemático. Eu acho que ele ainda tem um fator ali de que ele vai fazer alguma cagada em algum momento, mas ele é um cara que ele era, tipo assim, no começo, no primeiro episódio, um cara 100% impulsivo, ambicioso e tal, e aí quando a gente tem o final aqui da temporada, a gente tá vendo um cara que ainda tem a chama dentro dele, mas é um cara mais comedido, é um cara que, no momento que ele vê o irmão numa situação muito fragilizada,
ele estende a mão pra ajudar, né? Ele reconhece. Porque eu acho que tinha esse lance, né? Ele era um cara que ele sempre criticava muito a forma do irmão de lidar com as coisas e o tempo fez ele entender as atitudes do irmão e aí tem aquela cena que é o reconhecimento ali dele, né? Assim, você é o rei, né? Isso aí. O Matt Smith, ele é um ator muito... Ele é de mão cheia, né? Eu gosto muito dele. Até, tipo, eu acho engraçado quando eu vejo ele em Morbius, por exemplo, que eu sei que ele tá se divertindo. Porque quando você pega, por exemplo, todos os trabalhos dele, né? Doctor Who, The Crown, ele entrega muito, né? E quando eu vejo, por exemplo, Morbius, eu sei que ele tá se divertindo porque ele começa a fazer umas cenas de dança nada a ver, você vê que ele lá jogou pro alto. Então eu acho que durante essa série ele conseguiu construir muito bem essa evolução desse personagem, né? De sair de um egoísta que só pensa nele para tentar entender um pouco melhor, apesar dele ainda ter um egoísmo muito grande, né? De ter um negócio que tipo ele tenta fazer mais o que é melhor para ele do que o que é melhor para a família, do que qualquer outra coisa. Mas ele o salto temporal tem coisas boas, como ver a desevolução do rei, né? Os problemas do rei, a evolução desse personagem, mas também, para mim, eu acho que o que mais pesa é o fato de você não conseguir se apegar tanto a tantos personagens, sabe? Tipo, as mortes ao longo de 9 episódios, né? Não contando o último, mas todas as mortes que teve até agora foram mortes que você ficou tipo, putz, morreu. Tá, que pena. Fulano vai embora agora. Tá bom. Quando, tipo, o marido da Rhaenyra fala que não, eu vou embora agora, eles orquestram uma morte falsa pra ele poder fugir. E, tipo, você fica tipo, mano, tá bom, foi. Beleza, porque eu conheço ele há 2 episódios, É. sabe? Tipo, o ator que faz ele. Então foi muito rápido. Então, acho que todo o impacto e as coisas que acho que eram interessantes em Game of Thrones se perderam por conta disso. Concordo 100%. Eu acho que... aliás, só um disclaimer, né? A gente tá falando muito aqui até o episódio 9 e tal, não sei o quê. Deixa eu fazer a minha meia-culpa aqui, né? A gente tá gravando antes do episódio 10, porque quando vocês ouvirem ou assistirem esse episódio, eu estarei de férias. Pois é, eu tiro férias às vezes. E então a gente tá gravando antecipadamente, e aí, como a gente não assistiu o último episódio, não seria justo a gente gravar aqui fingindo pra vocês que a gente sabe o que vai acontecer. E tanto eu quanto o Fábio, a gente não tá afim de ler os spoilers aí que já saíram, que vazaram durante a semana e tal. A gente quer ter o impacto real mesmo de vocês. Então, deixa a gente ser feliz. É difícil fugir dos spoilers de Game of Thrones, né? Mas, tipo, quando eu não vejo no domingo, eu tento o máximo possível ficar fora do Twitter até eu, pelo menos, assistir, porque eu sei que eu vou ser bombardeado de, tipo assim, não necessariamente um spoiler, mas um meme, sabe? Que você vê um meme e já fala, vai acontecer tal coisa. Sabe, no episódio 9, quando começaram a compartilhar o meme do Shrek, eu falei, putz, essa aí foi bem bolada, que era o dragão invadindo a igreja e tal, você fala, putz, é um spoiler que não é spoiler, mas, enfim, Ô, Fábio, outra coisa que eu queria saber sua opinião, eu até ia gravar um episódio de Anéis de Poder, acabou não rolando, eu preferi não gravar. E, cara, as comparações são inevitáveis, né? A Anéis de Poder anunciou lançamento, o pessoal da HBO foi e marcou também o Casa do Dragão pra sair praticamente ao mesmo tempo. E, obviamente, as pessoas estão fazendo muitos comparativos entre as duas séries. Eu acho injusto comparar as duas, porque apesar de serem duas fantasias, são séries com propostas completamente diferentes, desenrolares completamente diferentes. Eu queria saber a sua opinião sobre esse tema, assim, você acha que dá pra comparar de alguma forma as duas séries? Eu acho que é inevitável pela questão de ser aquela coisa meio Idade Média, né, parecer cavaleiros, espadas, arcos e flechas e etc, né, mundos mágicos, então acho que é inevitável que você tenha uma comparação entre as duas, mas apesar de Senhor dos Anéis ser Senhor dos Anéis, Game of Thrones está muito mais fresco na memória do público da cultura pop, né? Então, eu acho que Game of Thrones vai sair na frente, independente do que for acontecer. São séries que são bem diferentes entre si, né? Quando você vê o Senhor dos Anéis, a Senhor dos Anéis tá com um ritmo um pouco mais lento, né? Ela teve um ritmo um pouco mais devagar do que a Casa do Dragão, mas eu não consigo
A comparação, eu entendo ela ser inevitável, mas eu não vou comparar as duas, sabe? Porque eu acho que são duas Concordo. histórias que são bem diferentes uma da outra, sabe? Uma envolve coisa de família, sucessão, reinado, e o outro é tipo é sobre um mal maior que tá pegando toda a Terra-média, que tem que unir povos e tal. Então ali eu acho que são... A essência é parecida, mas os temas são diferentes, sabe? Uhum. E uma coisa que eu gosto muito e eu sempre gostei de Game of Thrones e Casa do Dragão agora, e é um negócio que eu falo isso e as pessoas acham que eu estou falando de uma maneira ruim, mas não é. Ela tem a melhor coisa que tem de novela, sabe? Eu acho que as melhores coisas de novela, que é intriga familiar, briga, Total. sabe? Tipo, amigas e rivais, elas eram amigas e aí depois elas viraram rivais e tal. São as coisas que fazem Casa do Dragão ser tão interessante, sabe? São esses conflitos familiares mesmo. Pra mim não tem nada mais novelesco e legal do que a rainha entrar no meio do discurso do rei durante o anúncio dele do casamento da filha, sabe? Ah, cadê a rainha? Não sei. Vou anunciar aqui. Falando aqui, eu fico muito feliz de receber todo mundo. De repente chega a rainha de verde, que é as cores de quando a família dela vai pra guerra, não sei o quê. Aí você fica tipo, nossa, que entrada de filha da mãe, sabe? Tipo, É isso. E quando eu falo, tipo, coisas novelescas, eu falo isso. É uma coisa bem novelesca, só que é muito bom. São as coisas boas de uma novela, sabe? Então, Game of Thrones e Casa do Dragão acho que pegam mais dessa parte. E Senhor dos Anéis, né? E os Anéis do Poder vão mais para um outro caminho, mais fantasioso, de guerra mesmo, que vai para um outro rolê. Tanto que se você parar pra pensar em Game of Thrones, né, os elementos fantásticos, né, dragões, os White Walkers e tal, eles são desconhecidos para a maioria das pessoas de Westeros, né? As pessoas acham que é uma lenda, né? Que não existe, que aquilo não existe. Era um negócio que a galera falava que tinha, mas ninguém existe e tal. Apesar de Casa do Dragão, obviamente, ter muitos dragões, eles não são. Eles são mais uma unidade de poderio bélico do que propriamente alguma coisa que conduza a história, né? Em Senhor dos Anéis a gente tem o contrário, né? Os elementos fantásticos, eles são os fios condutores da história, e Anéis de Poder especialmente, né? Porque a gente tem vários. Então, eu concordo, bem eu concordo, isso, não né? dá pra comparar. Acho que essa comparação bélica que você fez acho que é bem precisa. Tipo, os dragões, eles são armas. É como se o cara tivesse, sei lá, as bombas atômicas da época, sabe? Então é por isso que eles comandam tudo, porque eles dominam tudo, porque eles têm dragões. E ali, então é um elemento de fantasia, mas usado de uma maneira mais calcada nas histórias atuais, assim, né, de treta familiar, de sucessão de poder e tal. Aliás, eu não sei, você tem bichinho de estimação? Cachorro, gato, alguma coisa assim? Cara, você não Ele tá fica aqui deitado no meu sofá, inclusive. Você não fica incomodado com como os Targaryen tratam os dragões, cara? Pô, se eu tivesse um dragão, eu ia brincar com o dragão, não ia só deixar ele lá preso numa caverna. Exato, mas eu acho que é bem isso, é que eles veem como armas, né? Total. Eu acho que você matou nessa frase da comparação bélica. Eles veem como armas, eles não veem como um bichinho, algo que você tem que nutrir, cuidar e tal. É mais, essa aqui é a minha arma, o meu dragão, e aí é isso, e, mano, quem tem o maior e o mais poderoso vai ganhar. Então eu acho que eles não... É um cavalo grande voador que cospe fogo, né? É isso, é basicamente isso. Então eles não tratam com tanto carinho quanto eles deveriam, inclusive. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Fábio, muito obrigado por aparecer aqui novamente. Aí volte mais vezes e espero que a segunda temporada de Casa do Dragão continue tão quente quanto a primeira. Eu também espero. Eu espero que dê pra enxergar melhor as cenas noturnas também. Nossa, por favor. Eu acho que esse foi um dos grandes problemas dessa temporada, foram essas cenas noturnas. Só pra falar que não falamos das flores, né? Tipo, foi difícil. Teve episódios ali que você tava tipo, meu Deus, eu tenho que enxergar, tá difícil, mas eu vou ver. Mas, no geral, acho que foi bem interessante. Acho que o futuro tá bem
tá bem seguro, né? Acho que especialmente com o George R. Martin cada vez mais envolvido com a história, e com a história já tá finalizada, ao contrário das Crônicas de Gelo e Fogo, que os livros não tinham terminado, agora pelo menos essa história ele já sabe como acaba, então a chance de dar ruim no fim é menor. Concordo 100%. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.